Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje eu vou gravar mais um vídeo. O texto de hoje está no Romanos, capítulo 1, versículo de 24 a 27. Mas antes de eu ler, eu quero dizer a vocês que me ajude a divulgar esse trabalho. Eu quero pedir para vocês, né, para que vocês me ajudem a divulgar esse trabalho, passando para as pessoas que vocês conhecem, né? Inscreve-se no canal, ative o sininho para que o YouTube reconheça o nosso trabalho. E também quando você se inscreve, você fica conhecendo todos os vídeos que eu coloquei lá na plataforma, tá bom? Aqui diz pelo seguinte, no texto de hoje. Por isso Deus os entregou, segundo os seus desejos, dos seus coração, a impureza em que eles mesmos desonraram o seu corpo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e desonraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões habitantes, suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando as relações naturais com as mulheres, com a mulher, e arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a paga pelas suas aberrações. Olha, gente, isso aqui é tão sério. O pecado mais grande, ou seja, o pior de todos os pecados, é quando a pessoa peca contra Deus, tá? Destruindo a natureza de Deus. Ou seja, destruindo, desacreditando e desobedecendo uma natureza criada pelo próprio Deus. Então o homem, Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, né? O homem e a mulher. Então é as aparências de Deus, que está no Gênesis, capítulo Gênesis, capítulo 2, versículo de 26 a 27. Né? Então, lá capítulo 1, versículo 26 e 27. Que está escrito isso aí. Deus criou nós a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós aparecemos com Deus. Né? E esse corpo, ele não é nosso. Esse corpo é de Deus. Né? Então Deus habita nele. Isso está escrito lá em Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. Né? Somos templo de Deus. Né? Deus habita em nós. E Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 a 20. Né? Também fala sobre isso. Nós somos templos de Deus. Então esse corpo, ele não pertence a nós, pertence a Deus. Então nós não podemos mudar esse corpo, nós temos que aceitar aquilo que Deus construiu. Tá? Nós nascemos, não foi pela vontade dos nossos pais, e sim pela vontade de Deus. Só Ele é capaz de fazer isso, porque o sopro de vida vem dele. Tá? Em Levíticos, capítulo 20, versículo 13, o pecado é tão grave que quando pintava essa situação, tinha que ser morto para extinguir da terra. Tá? Por aí vocês vê a gravidade dessa situação. Aí às vezes as pessoas falam assim, não, a igreja está com racismo, a igreja está com isso aqui. Não, não é que a igreja está com racismo, é porque a igreja precisa pregar a verdade. E essa verdade às vezes aborrece os homens. Tá? É tão tal que os homens que administram
o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, por exemplo, que deveria lutar em favor dessa lei que Deus deixou, eles são os primeiros a criar leis contra Deus lá no Congresso Nacional. Que vocês podem ver que de 2012 para cá sofreu muitas consequências essa lei de Deus para impor isso aí. E hoje é cada vez mais sendo grave essa situação. Bom, mas aqui onde eu li aqui, a coisa é tão grave que Deus ele fica irado com o pessoal que praticava isso, né? Que são os gentios, né? Que estava praticando isso. Então, aqui Deus ainda disse assim, que as pessoas estão trocando as relações naturais, né? Que seja uma relação natural do homem com a mulher, está mudando isso aí, está homem com homem, mulher com mulher, e Deus fica revoltado com isso aí, porque o homem está chegando a esse ponto. Por que foi destruído Sodoma e Gomorra? Justamente por causa dessa situação. E o mundo está caminhando para isso, tá? Está caminhando para isso. É uma situação muito desagradável, muito triste, porque quando você topa uma pessoa nessa situação, se você conversa, ele não aceita, né? Ele não aceita. Então, ou seja, as pessoas querem mandar em si mesmo naquilo que Deus criou, né? A pessoa nasce homem, ele não aceita ser homem, ele quer ser mulher. E isso nunca vai acontecer. Por mais que ele opere, por mais que ele faça mudança no corpo, mas nunca vai ser uma mulher. Mesmo assim, é uma mulher querer ser homem. Ou seja, eu estou desfazendo daquilo que Deus criou em mim, tá? Então esse pecado é muito grave, gravíssimo isso aí, né? E Deus, aqui ele disse que a pessoa quando chega nessa situação, quem tiver a Bíblia aí pode ler mais adiante um pouco, a pessoa é incapaz de imaginar a maneira que ele está agindo, o erro que ele está praticando, tá? Aquilo não cai na mente dele quando ele entra nessa situação. E são poucas pessoas que entram lá e conseguem sair, tá? Conseguem mudar de vida depois que pratica esse tipo de erro. São pouquíssimas pessoas, né? Então a criação divina, Deus criou, não foi para ser desfeito. Foi para a gente viver isso, tá? Nós precisamos sentir a alegria de Deus ter construído uma habitação no nosso corpo, né? Nós podemos receber Cristo na Eucaristia por causa disso. Nós podemos receber isso quando Deus se transforma em pão, para que nós possamos recebê-lo no nosso corpo. E quando nós praticamos esse tipo de erro, nós não, além de nós estar desfazendo na criação divina, nós também estamos impedidos de receber Deus no nosso corpo. O pecado é gravíssimo, tá, gente? Então, quando nós apoiamos, né, por que isso cresce rapidamente? Por causa do apoio. Tem muitos pais de família que às vezes acontece dentro da família, a pessoa não tem força para lutar, para arrancar o filho daquela situação. Ele faz apoiar, ao invés de lutar para tirar o filho daquela situação. E quando nós apoiamos, nós estamos praticando a mesma situação. A mesma situação. Quando nós damos apoio, nós estamos praticando também o mesmo erro. Nós estamos participando desse erro gravíssimo, né? Então, a igreja, ela foi feita para pregar a verdade. Embora o ser humano, muitos não aceitam. Quer viver a sua vida sem depender da administração e da ordem que Deus deixou para nós viver. E não funciona. Nós viemos a esse mundo por vontade de Deus. E nós temos uma missão para cumprir neste mundo. E esta missão é nós fazer a vontade de Deus e levar as pessoas a esse conhecimento.
A missão que Deus nos encaminhou foi essa. Ele mandou nós para esse mundo não para fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. O próprio Cristo disse isso. Eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E nós que vivemos e queremos viver por Cristo, nós temos que fazer a vontade dele, não a nossa. Né? Então, por isso, eu quero orientar vocês. Não é que eu estou inventando, eu estou mostrando aonde está na Bíblia, isso aí. Vou voltar de novo. Está aqui, Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27. Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17. E Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Vocês pegam a Bíblia e lê, para vocês ver que eu não estou inventando nada. Eu estou apenas pregando a verdade, que é o meu dever, e agradeço a Deus por Ele ter me dado essa sabedoria. Tá? Então eu preciso cumprir isso. Tá? E orientar as pessoas que acreditar nessa palavra que eu estou falando, que é a palavra de Deus. As pessoas que acreditar nisso vão reconhecer e seguir o caminho de Jesus Cristo. Tá, gente? Não deixe de estudar o livro sagrado. Pega o livro sagrado, me acompanhe, procurando na Bíblia, para vocês terem uma certeza que eu não estou inventando nada. Eu estou apenas pregando a verdade. Está na Bíblia, viu? Não estou inventando nada. E eu agradeço a cada um de vocês que estão me acompanhando e que estão participando desse estudo. Tá beleza? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado a todos. Um abraço. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.